E agora temos uma novidade nos investimentos de renda variável. Agora no Brasil, as ETFs podem pagar dividendos. E o Nubank, em parceria com a B3, lançaram então uma ETF que paga dividendos mensais. Nesse vídeo nós vamos fazer uma análise a respeito dessa ETF, descobrir se vale a pena ou não. Afinal, o próprio Nubank ele lança uma ETF que paga dividendos mensais e uma ETF que segue o mesmo índice que não paga dividendos mensais. Então, qual a diferença? Por que uma paga e outra não? Qual será que se encaixa mais a sua estratégia? Bora lá descobrir. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Você Investidor. Como vocês sabem, aqui nós sempre estamos trazendo as novidades do mundo dos investimentos para vocês. Então, se você gosta do nosso conteúdo, deixa o like. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e bora lá descobrir essa diferença dessas ETFs que o Nubank lançou. E pessoal, ETFs pagar dividendos só é novidade aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos isso já acontece há décadas, é muito comum. Você inclusive tem ETFs que são atreladas aos fundos imobiliários americanos. Então, ao invés de escolher uma carteira de fundos imobiliários, você escolhe uma única ETF, você vai realizar essa aplicação nessa ETF e todos os meses vai pingar dinheiro na sua conta dos principais fundos imobiliários, que no caso são os REITs, americanos. Então, lá isso já é comum. No Brasil não era. Na real, se nós formos observar, no Brasil nós temos várias novidades surgindo que lá fora isso não tem nada de novo. Até então, alguns anos atrás, o brasileiro, investidor comum, não podia comprar BDR. Que coisa doida, ele abria conta internacional e investia por fora da B3, mas a B3 não liberava que o investidor brasileiro comprasse BDRs, por exemplo, da Coca-Cola. Óbvio, isso caiu por terra e hoje qualquer pessoa pode comprar BDRs. E também no Brasil nós tínhamos então os fundos de índice, as ETFs, que não distribuíam dividendos, coisa que lá fora já é muito comum isso acontecer. Então agora, mais uma vez, isso cai por terra, é muito legal ter essa concorrência, essa abertura de mercado, porque nós vemos o mercado brasileiro sendo aberto, podemos falar assim, para os pequenos investidores, tendo a possibilidade que os pequenos investidores possam ter os mesmos investimentos que os grandes investidores, assim como já acontece lá fora. Então, até janeiro de 2023 não tinha nenhum projeto de ETFs que pagassem dividendos no Brasil. Mas aí a B3 criou essa possibilidade em janeiro e o Nubank junto com a B3 vieram estudando um índice, criar um novo índice que eu já vou explicar o que é aqui. E aí esse índice foi criado e agora sim nós vamos ter uma ETF que distribui dividendos mensalmente. E até para vocês entenderem o que é então, pessoal, uma ETF. Na verdade, a ETF é Exchange Traded Fund, ou seja, um fundo de índice. Imagina que você gosta muito do mercado de carros elétricos, só que você não sabe avaliar as empresas e tem várias empresas e você não sabe qual vai dar certo. Não seria muito prático você aplicar em um único ativo e esse ativo só colocasse o dinheiro desse fundo em ativos ou empresas que fossem relacionadas ao mercado de carros elétricos? Dessa forma, você realizaria um único investimento, mas estaria exposto a um nicho de mercado, que é justamente o que você gosta. Então essa é uma possibilidade que já existe nos Estados Unidos. Existe sim ETF que segue a variação das empresas envolvidas na produção de carros elétricos, por exemplo. Assim como eu falei, você quer em um único ativo atingir os melhores fundos imobiliários da bolsa e receber dividendos mensais. Lá nos Estados Unidos essa ETF já existe. Então você aplica em um único ativo, em uma única ETF, e esse fundo tem a regra de aplicar, no caso desse exemplo que eu dei, no segmento dos fundos imobiliários, dos REITs americanos. Então acaba facilitando para o pequeno investidor ter poucos ativos, estar exposto no mercado que ele acredita que tem crescimento e, além de tudo, poder receber dividendos na conta. E agora então que nós entendemos como é o funcionamento de uma ETF, um fundo de índice, bora entender qual índice então que esse fundo do Nubank segue para distribuir esses dividendos mensais. E como vocês estão vendo aqui direto, pessoal, no site da B3, nós temos aqui essa notícia que explica exatamente o que é esse índice, pessoal. Então, olha só, São Paulo, 29 de setembro de 2023. A B3, a Bolsa do Brasil, anuncia hoje seu primeiro índice derivado do Ibovespa B3, o Ibovespa Smart Dividendos B3, IBSD B3. Incluirá em sua carteira empresas do Ibovespa que se destacam nos pagamentos de proventos em dinheiro, dividendos e juros sobre capital próprio aos acionistas com recorrência anual. O inédito índice foi desenvolvido em conjunto com a Nu Asset Management, a gestora de fundos do Nubank, uma das maiores plataformas digitais de serviços financeiros do mundo. O índice considera as empresas do Ibovespa B3 que pagam os maiores valores de dividendos em relação ao preço da ação. Esse critério também será utilizado para ponderar o peso da ação na carteira, além da recorrência e menor oscilação nos proventos pagos.
Isso significa que terão maior peso na carteira as empresas que pagam os maiores valores proporcionais com frequência e valor constantes ao longo dos anos. Ou seja, pessoal, basicamente esse índice ele vai considerar as principais pagadoras de dividendo que distribuem há mais tempo e, óbvio, as que distribuem há mais tempo um percentual mais alto. Dessa forma, aquela empresa que já é uma empresa que culturalmente distribui grandes percentuais de dividendos, ela tende a continuar distribuindo esses dividendos grandes, né, por muito tempo. Então ela vai ter um peso maior dentro desse índice. Mas beleza, e quais são as empresas brasileiras que fazem parte desse índice? Bora lá. Como vocês estão vendo aqui, pessoal, em primeiro lugar nós temos a Taesa com 5,8%. Aí nós temos a Telefônica Brasil, que é a Vivo, temos a BB Seguridade, Banco Santander, Engie, Itaúsa, Banco do Brasil, Bradespar, Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, Copel, a CPFL Energia, Companhia Siderúrgica Nacional, a CSNA, Vale Gerdau, Vibra, Cirela, Metalúrgica Gerdau, Cielo, Petrobras, CSN Mineração e também o frigorífico Marfrig. Você vê que conforme a empresa ela distribui um dividendo que não é tão constante, ela tem um percentual um pouquinho menor no índice e as principais empresas pagadoras, né, as principais empresas do índice são as empresas que há mais tempo pagam os maiores dividendos, o que dá uma segurança maior para o pagamento de dividendos dessa ETF. Resumo, aplicando nessa ETF do Nubank, você estará investindo em todas essas empresas e todos os dividendos recebidos dessas empresas em si serão distribuídos mensalmente para você. E vale destacar aqui, pessoal, nós tivemos duas ETFs que foram lançadas pelo Nubank que teoricamente que vão seguir esse índice de dividendos da B3. A diferença é que uma ETF do Nubank paga dividendos mensais e a outra não paga. Bora lá, vamos descobrir quais. Então a NDIV11, essa paga dividendos mensais. E a NSDV11, essa não paga dividendos, beleza? Então por que existe isso, pessoal? Vamos imaginar que você construiu patrimônio, você quer receber dividendos, porém você não quer diversificar numa carteira de investimentos. Você quer seguir um índice que tem as principais empresas e que esse gestor fique fazendo esse manuseio de ativos, maiores pagadores de dividendo, e você só quer ver caindo na tua conta o dinheiro. Então, se você já construiu um patrimônio e você quer rentabilizar mensalmente para você em dividendos esse patrimônio, você tem que aplicar na NDIV11, que é essa paga dividendos mensais. Agora, se você quer construir esse patrimônio e você não precisa dessa renda mensal, na teoria a NSDV11 vai fazer mais sentido. Por quê? Todos os dividendos recebidos dela são reinvestidos no fundo. Dessa forma, o fundo tende a crescer ainda mais e se valorizar mais, assim focando na valorização e não na distribuição de dividendos. Mas muitas pessoas fazem investimentos esperando essa renda caindo na conta. Então, qual que é a diferença? É que no NSDV11, que não paga dividendos, teoricamente cai o dividendo da empresa e eles vão reaplicar no fundo, né? Agora, se cai o dividendo e ele é pago para você, esse dividendo é tributado em 15%. Então, na ETF NDIV11, o dividendo que cai na tua conta, ele já vai cair líquido, descontado 15% de imposto. Você não precisa fazer nada, o dividendo é calculado tudo de forma automática e paga o imposto de forma automática. Mas veja então que se você escolhe essa ETF que paga dividendos mensais, toda a renda que cair na sua conta vai ter uma mordida do governo de 15%. Isso fazer com que o teu dividendo seja um pouquinho menor. Coisa que se você escolhe investir tudo na NSDV11, construir patrimônio e depois que você construiu, você migrar para ETF que paga dividendos mensais, teoricamente você economizou nesse imposto pago. Mas aqui vai muito da estratégia de cada pessoa. A gente sabe que todo mundo gosta de investir para receber dividendos. E se o teu foco era ter as melhores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira em um único ativo e ainda assim receber esse dividendo todos os meses na sua conta, o NDIV11 foi feito para você. E até, pessoal, a gente sabe que é muito complicado essa estratégia, né, de receber dividendos ou focar em valorização e muitas pessoas se perdem no meio do caminho. Se você deseja ter um acompanhamento, uma consultoria para realmente ajudar você a investir do jeito certo, seja no Brasil, em renda fixa ou em renda variável, seja nos Estados Unidos, investindo em dólar, em renda fixa ou renda variável, seja até investindo em criptoativos, que no próximo ano tende a ter um boom de valorização, mas você não sabe como investir do jeito certo e seguro, aqui no Você Investidor nós temos uma consultoria anual, onde nós vamos acompanhar você por um ano, ajudando você a investir do jeito certo e principalmente ensinando e ajudando você a diversificar o seu capital. Então, se hoje você não tem dólar, não tem criptomoedas, você não sabe investir em renda fixa americana, que está numa das melhores taxas das últimas 2 décadas, o melhor momento de começar é agora. A diferença é que dentro da consultoria você vai ter alguém do teu lado ajudando você a investir e aí você não precisa ficar estudando, vendo vídeos e realizando investimentos ainda com dúvidas se está fazendo o certo ou errado. A gente libera algumas vagas aqui para explicar como funciona essa nossa consultoria e qual o preço dela.
né, nós acabamos fazendo algumas perguntas, sabendo quanto a pessoa guarda por mês, quanto de patrimônio tem, qual que é o objetivo dela, quais os investimentos que ela já tem. Então, se você quiser ter essa consultoria conosco, para você saber o valor dessa consultoria e se ela se encaixa para você, aqui embaixo vai ter um link na descrição que você pode clicar, vai abrir uma mensagem, você tem que responder algumas perguntas, responde lá com sinceridade, que se você for aprovado, nossa equipe chama você para uma chamada sem custo, né? E nessa chamada eles vão explicar para você como funciona esse nosso acompanhamento e se fizer sentido você vem junto conosco para ficar um ano aí diversificando os seus investimentos. Mas agora voltando ao tema do vídeo, pessoal, então quais são os cuidados ou as características então dessas ETFs? Então basicamente elas vão partir do valor de R$100. Óbvio, ETF é renda variável, isso significa que ela pode oscilar, tanto para mais quanto para menos, mas ela sai valendo R$100 cada cota, tá? A taxa de administração é 0,5%, então tem um custo sobre o capital aportado de 0,5% ao ano. Se você escolher a NDIV11 que paga dividendos, né, ela vai ter 15% de tributação sobre o dividendo. Então imagina que você vai receber R$1 de dividendo. Na real você vai receber 85 centavos, outros 15 centavos vão ficar para o governo. Mas esse desconto é feito de forma automática e o dividendo que cair na tua conta é teu, você não precisa se preocupar. Porém, se você vender essa ETF com lucro, entra no padrão de renda variável em ETFs. Vendeu com lucro, não tem isenção alguma. Então você precisa calcular qual foi o seu lucro e calcular 15% sobre esse valor e gerar uma DARF até o último dia útil do próximo mês. Então vendi agora no mês 10 de 2023 essa ETF com lucro, eu preciso calcular, gerar a DARF, né, de 15% sobre o lucro e pagar até o último dia útil do mês 11. E óbvio que o cálculo da DARF sobre o ganho patrimonial, você vendeu a ETF com lucro, quem tem que fazer é você, quem tem que gerar a DARF é você e quem tem que pagar a DARF é você. Tudo quem faz o processo de pagamento dos impostos é sobre os dividendos e aí a gestora do fundo. Vale lembrar, sobre os dividendos que todos os meses caem na tua conta. Agora você vendeu a ETF, quem tem que calcular esse lucro e pagar é você. E outro ponto importante, o prazo de liquidação. Se eu vender hoje, quantos dias para o dinheiro entrar na minha conta? Segue o padrão de renda variável. 2 dias úteis para o dinheiro cair na tua conta nas duas ETFs. E até a nível, pessoal, de curiosidade, para vocês saberem, a própria B3 na notícia, eles trazem o percentual de valorização nessa carteira teórica, que se você tivesse investido 10 anos atrás nela, quanto você teria de lucro hoje. Então, seguindo o índice, né, o Smart Dividendos, se você tivesse investido 10 anos atrás, lá em 2013, você teria acumulado até hoje 142% de valorização. Enquanto se você tivesse investido no IBOV, né, no BOVA11, você teria 87% de valorização nos últimos 10 anos. Ou seja, as empresas de dividendo se valorizaram mais do que as empresas do índice Bovespa. Por esse motivo, essa ETF acaba sendo interessante, que ela foca em empresas que distribuem dividendos e ainda você pode escolher, né, se além das maiores pagadoras de dividendo, você quer que caia dividendo todos os meses na tua conta ou se você quer focar na valorização, escolhendo a ETF que não distribui os dividendos e reaplica dentro do próprio fundo. E agora comenta aqui, você curtiu essas ETFs do Nubank, a NDIV11 ou a NSDV11? Cuidem qual você vai escolher, porque uma delas não paga dividendo todos os meses. A que paga dividendo todos os meses é a NDIV11, lembra disso. Comenta aqui se você acha que faz sentido. De modo geral, nós acreditamos que é bem legal o mercado brasileiro estar evoluindo, estar aí criando novas possibilidades que já existem lá fora, né? Então são novidades aqui para nós, mas cada vez vai tornando o nosso mercado mais competitivo e mais atrativo para que as pessoas, mesmo com conhecimento básico, consigam investir e ter um resultado melhor do que se investisse através do assessor de investimentos ou de um banco tradicional. Pessoal, se gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.